Abram vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, ou na revelação de Apocalipse, ou livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao 22. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao 22. Hoje, pela graça de Deus, irei fazer exposição da última carta enviada às igrejas na Ásia e à igreja de Laodiceia. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu? Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Rogo as vossas orações por mim e também por vocês, para que Deus abra a minha mente, abra a mente de vocês, e nós possamos compreender a palavra. Oremos. Deus bendito, santo, eterno, poderoso e excelso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, te louvo, te agradeço por tudo que o Senhor tem nos concedido. Deus eterno, te peço perdão por todos os pecados que assim cometi. Deus bendito, te agradeço pela tua palavra, por cada um que aqui estão, por aqueles que não estão, como o irmão Luciano, que está enfermo, que está ali, Deus, no Dom Pedro I. Deus, em nome de Jesus, repreenda aquele mal, repreenda aquela dor, Deus, que até hoje os médicos, eles não sabem como surgiu, o que realmente é. Que o Senhor venha repreender aquele mal em nome de Jesus, e que o teu nome mais uma vez venha a ser glorificado. Dá força ao Luciano, porque neste momento, Deus, ele precisa muito de força para resistir a todos os pensamentos maus. Tira todos os pensamentos maus da mente dele. Te peço, Deus, também por Maria, minha filha, que está enferma. Deus, que aquele mal seja repreendido em nome de Jesus, e que volte à vontade dela se alimentar regularmente. E todos quanto, Deus, estão enfermos, que o Senhor venha curar em nome de Jesus. Abençoa os que estão aqui, abençoa os que faltaram, os que estão aqui, que o Senhor abra a mente para que possam compreender a palavra. Convence, Deus, do pecado, da justiça e do juízo aqueles que ainda não servem ao Senhor. Aqueles que servem, fortalece. Assim, Deus, te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, por tudo que Deus tem feito por nós. Irmãos, como eu já adiantei para os irmãos, hoje
pela graça de Deus, Deus me concedeu o privilégio de fazer exposição das 6 cartas enviadas às igrejas da Ásia, e hoje, se Deus assim permitir, irei fazer exposição da 7ª carta. Acredito que os irmãos que estiveram conosco nos cultos aprenderam bastante. Aprenderam o que realmente Jesus ele quis falar aos pastores e às igrejas que ele enviou essa carta. Eu confesso aos irmãos que aprendi bastante. Uma coisa que os irmãos até comentaram comigo foi que não perceberam e também não tinham ouvido de outra pessoa pregando, é que Jesus ele chama a atenção do pastor da igreja. Ele chama a atenção do pastor e, claro, consequentemente, para que o pastor venha chamar a atenção da igreja. Porque o pastor, irmãos, ele é o responsável pela igreja. Um dia, quando Deus ele for cobrar de uma igreja, primeiramente ele cobra do pastor. Primeiramente ele trata com o pastor. É por isso que a pessoa que está à frente do trabalho, ele tem que ter muito cuidado, porque ele vai ser cobrado por Deus, e depois os demais que também fazem parte da igreja. A carta, ela inicia assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. Ou seja, a palavra anjo aqui é uma palavra figurada, ou uma palavra que é uma metáfora que tem um sentido de pastor, até porque o contexto do que a carta vai tratar, a gente vai entender facilmente que Jesus estava se referindo aqui ao pastor, e não ao anjo propriamente dito. Portanto, quando está escrito, quando Jesus fala ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva, ele está se referindo ao pastor da igreja em Laodiceia, escreva. Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Irmãos, uma coisa que é muito importante para vocês aprenderem, e eu confesso que eu aprendi o que eu vou falar agora não faz muito tempo, foi quando eu fiz o curso de bacharel em teologia, e aprendi com um presbítero, com um professor meu, que na época ele já era presbítero de uma das congregações do Calvário, no caso lá da congregação de Bodó-Congó. Inclusive estive com ele ontem, o professor e presbítero Natan. E ele é professor, ele foi professor meu de grego. E uma coisa que eu aprendi com ele, entre outras coisas, mas uma que me chamou bastante atenção, é o significado da palavra amém. A palavra amém, no nosso idioma, que é o português, ela tem um sentido de assim seja, né? Todas as vezes que alguém nos saúda com a paz do Senhor, ou com graça e paz, ou com a paz de Cristo, ou paz, como alguns gostam de chamar, costumeiramente nós dizemos amém. E eu pensava que o significado lá no idioma que foi escrito no Novo Testamento era assim seja também, mas não é, tem um significado muito mais profundo. No grego que foi escrito, o grego que é o idioma que foi escrito no Novo Testamento, a palavra amém é uma junção de 3 palavras: Deus, Rei, Fiel.
Portanto, todas as vezes que um judeu ele dizia amém, ou está escrito nas escrituras sagradas amém, o significado para os judeus era, e para também os gregos era, Deus, Rei, fiel. É por isso que Jesus, ele fala aqui, estas são as palavras do amém, ou seja, do Deus, do Rei fiel. Jesus é Deus, é Rei e fiel. A palavra amém é uma junção de três palavras e as três são Deus, Rei, fiel. Estas são as palavras do amém. A testemunha fiel e verdadeira. O soberano da criação de Deus. Jesus é a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Ou seja, aquele que criou todas as coisas. Irmãos, alguns segmentos sectários, ou seja, segmentos religiosos que não têm parte com Deus, eles não acreditam que Jesus é Deus. Exemplo disso, temos aqui na nossa cidade, um segmento bem conhecido e bastante desenvolvido aqui na nossa cidade, até mais do que no Ingá, é as Testemunhas de Jeová. E eles, com todo respeito a cada um que faz parte desse segmento, de acordo com o que as Escrituras nos ensinam, é um segmento que não tem parte com Deus. E eles acreditam que Jesus, ele é uma criação de Deus, e quando Jesus, ele sendo a primeira criação de Deus, Jesus depois, por ordem de Deus, ele cria as demais coisas. E um dos versículos que eles gostam de usar é exatamente este. O versículo 1 que diz, a parte, no caso, a parte final, o soberano da criação de Deus. Só que como nós aprendemos aqui, em toda a Escritura Sagrada, e principalmente quando estudamos expositivamente o livro que segundo registrou o apóstolo João, nós aprendemos que Jesus, ele e Deus são pessoas distintas, mas iguais em natureza. Jesus e Deus, eles têm os mesmos atributos, ou seja, as mesmas qualidades. A Bíblia vai dizer que Deus é criador. Em Colossenses, a Bíblia vai dizer que Jesus que é criador. A Bíblia vai ensinar que Deus é eterno. E a Bíblia vai ensinar também no Novo Testamento que Jesus é eterno. Exemplo aqui, quando Jesus ele fala, estas são as palavras do amém. Ou seja, como expliquei aqui, a palavra amém é uma junção de três palavras, e as três são Deus, Rei, fiel. Portanto, Jesus, ele não quis dizer aqui que ele é uma criatura, que ele é uma criatura que foi criada por Deus, mas que ele é soberano que é o soberano da criação de Deus, porque foi por meio de Jesus que tudo passou a existir. Foi através de Jesus. E Jesus continua no versículo 15, conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente, assim porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Irmãos, Jesus, ele diz uma coisa aqui, que é digna de nós pararmos
analisarmos e depois fazermos uma autorreflexão, uma introspecção em nossas vidas. Cada um que aqui está, fazer uma autoanálise em cada minúcia, em cada detalhe de sua respectiva vida, para que nós não venhamos cairmos no mesmo erro que este pastor aqui, e acredito que pelo contexto, algumas pessoas desta igreja, eles também estavam no mesmo caminho. O que é que Jesus diz àquele pastor, que conhecia as obras dele? Jesus sabia que ele não era nem frio e nem quente, e Jesus diz: era melhor que você fosse frio, do que assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. O que é que nós entendemos aqui? O que é que Jesus, ele quis dizer com aquele pastor? E como disse, pelo contexto desta carta, algumas pessoas estavam da mesma forma. O que Jesus quis dizer quando disse: você nem é frio, nem quente? Melhor que você fosse frio, mas porque você é morno, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Irmãos, o que Jesus quis dizer foi o seguinte: existe um adágio popular que costumeiramente nós falamos e também ouvimos as demais pessoas falarem em relação às pessoas que são crentes. A gente ouve algumas pessoas falar: ó, fulano de tal, ele é um crente muito fervoroso, ele é um crente que, ele é uma pessoa que serve a Deus e com muito fervor. A ideia de quente aqui, que Jesus fala, é de uma pessoa que realmente é crente, está em comunhão com Deus e procura, apesar de seus defeitos, apesar de suas falhas, apesar de suas limitações, essa pessoa procura colocar as palavras de Cristo em prática. É uma pessoa atuante. É como que seja um soldado que está sempre na linha de combate, combatendo, lutando e procurando sempre guerrear e se preparar para isso. É uma pessoa que realmente é crente de verdade. Quando Jesus aqui, ele diz também: você não é frio nem quente. A ideia de frio aqui é uma pessoa que era crente, e num dado momento de sua vida, essa pessoa, ela esfriou na fé, ou seja, ela passou a desistir, ou não ter mais desejo de obedecer a palavra de Deus, e afastou-se definitivamente dos caminhos do Senhor. Ela afastou-se e voltou às práticas erradas que anteriormente ela praticava. Mas só que essa pessoa, ela reconhece que está errada. Ela sabe que o que ela faz é contrário ao que as Escrituras Sagradas ensinam. E se ela morrer naquela situação, ela sabe que está condenada eternamente ao castigo eterno.
que Jesus ele disse: era melhor que você fosse frio ou quente. Mas porque você é morno, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Irmãos, a ideia de morno aqui é o seguinte: a ideia de morno que Jesus quis nos ensinar aqui, e que estava acontecendo naquela igreja, é que o pastor daquela igreja, e acredito, como disse há poucos instantes atrás, algumas pessoas estavam seguindo os passos do pastor. Eles estavam na igreja, eles não tinham se afastado do evangelho, só que eles, irmãos, nem eram fervorosos, ou seja, crentes verdadeiros, pessoas que estavam ali envolvidos com a obra de Deus e obedecendo a palavra como realmente ela é. E também essas pessoas não tinham se afastado de uma vez da igreja. Elas tinham ficado na igreja, só que vivendo da forma que bem entendiam e assim gostavam e agradava aos seus egos. É diante disso que Jesus ele olha para aquelas pessoas e diz: era melhor que você fosse frio ou quente, mas por não ser frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo. A situação ali era tão trágica, era tão degradante, que Jesus estava a ponto de vomitar, estava causando ânsia de vômito essas pessoas. Irmãos, e eu fico a me perguntar, como é que esse pastor, ele mesmo sendo pastor, ele chegou a um ponto desse? Como é que essas pessoas, mesmo elas conhecendo a verdade, elas chegaram a esse ponto? Uma coisa também que nos chama bastante atenção é a questão que esta igreja aqui, ela não é repreendida por conta de algum erro teológico. A gente não vê Jesus ele dizendo: olha, vocês procurem corrigir aquele erro ali. Ela também não é repreendida por conta de tolerar algum falso profeta ou tolerar as pessoas que eram indisciplinadas aqui. A gente não vê Jesus dizendo isso. Pelo que nós lemos na epístola, o que dá para nós entender, de acordo com o texto, é que essa igreja era uma igreja, como a gente vai ver a poucos momentos depois, daqui a pouco, era uma igreja que estava aos olhos humanos ocorrendo tudo bem. E aquelas pessoas ali, a autoanálise que elas faziam delas mesmas, principalmente o pastor, era que ele estava agradando a Deus. Como nós bem conhecemos, aquele pastor estava completamente desviado dos caminhos do Senhor, mas ao seu ver, ao seu entendimento, tanto ele como também as demais pessoas ali, ou uma boa parte daquela igreja, estavam agradando a Deus. Uma coisa, irmãos, que eu comento muito com alguns irmãos que têm um contato e o privilégio de conversar, é que a pior coisa que pode nos acontecer nesta vida, e como crentes, é nós estarmos na igreja
e nos desviarmos dos caminhos da verdade dentro da igreja e não irmos para as práticas lá do mundo. Só que aqui a gente continua da mesma forma. Vamos supor, o pastor lá, ele pregava, ele pastoreava a igreja, ou seja, ele dirigia a igreja, ele estudava as escrituras, porque Jesus não diz a ele que ele negligenciava, ou seja, deixava de lado os ensinamentos, mas era uma pessoa que estava afastada dos caminhos do Senhor. E mesmo assim, aos olhos dele, aos olhos de algumas pessoas ali, esse pastor estava agradando a Deus. Irmãos, e quando nós paramos para lermos esse texto, esta carta, isso nos faz enxergarmos e lembrarmos de quantas e quantas e quantas pessoas, nos dias odiernos, nos dias atuais, que fazem parte da igreja, ou de igrejas, eles vivem nessa mesma situação. Pessoas que pensam que o fato de estarem na igreja, de pregarem, de ser pastor, de ser dirigente, de ser cantor, de ser membro, pelo fato de já ter praticado em algum momento de suas vidas obras dignas de serem louváveis diante de Deus, eles pensam, irmãos, que isso é um passaporte certo ou a garantia de que, noutro momento, eles podem viver da forma que eles bem entenderem. Irmãos, eu conheço pessoas que outrora, que noutro momento, eram pessoas que me ajudaram muito espiritualmente. Pessoas que quando eu me converti, elas viviam na minha casa diariamente. Um exemplo, na época eu era da Assembleia de Deus, e tinha uma pessoa, que até hoje tenho bastante carinho por essa pessoa, tenho bastante admiração por esse cara, e ele na época não era da Assembleia de Deus, e mesmo assim, todos os dias ele estava, exceto o dia que tinha culto na sua igreja, ele estava na minha casa, cerca de 6 horas, 6h10, no máximo 6h20, já me esperando para irmos para o culto. Eu perdi, irmãos, até as contas de quantas e quantas e quantas vezes nós subimos esse alto, conhecido como Alto do Bode, para orarmos e voltamos na madrugada. Perdi as contas de quantas e quantas vezes nós saímos para evangelizar e para procurar pessoas que estavam possuídas por demônios, e até que nos batizaram, o pastor Costa nos batizou de caça-demônio. Mas pelo menos era de uma coisa boa, né? Porque naquele tempo, Deus nos usou bastante. Irmãos, e lembram-me muito bem, que já vi essa pessoa orando por pessoas enfermas, e isso, a oração que ele fez, não durou 1 hora, não durou meia hora, na hora que ele orou, a pessoa foi curada na mesma hora. Na mesma hora, no mesmo instante, eu estava ali presente, e isso aconteceu mais de uma vez. E hoje, irmãos, não só eu, mas tantas e tantas pessoas percebem que essa pessoa e tantas outras pessoas continuam dentro da igreja, mas pensam, irmãos, que estão agradando ainda a Deus, se desviaram do evangelho, mas não foram para o mundo. E o pior, que eu já conversei com essa pessoa inúmeras vezes, já chamei essa pessoa na minha casa, no momento que estava só eu e ela, a minha esposa, minha mãe já não estava mais, já não estavam junto comigo, estavam nos quartos, e eu conversei com essa pessoa e relembrei tudo que nós fizemos, tudo que Deus realizou através de nós, através dele, e disse: você acha que você está agradando a Deus?
Ele baixou a cabeça e falou: está não, dessa forma você vai para o inferno. E eu estou falando isso para você porque Jesus, da forma que Ele ama, eu como cristão, como pessoa que procuro servir a Deus, eu sei que você não está certo. Irmãos, e pelo incrível que pareça, semelhantemente ao que estava acontecendo com este pastor, essa pessoa não reconhece, é a pessoa desviar-se do evangelho dentro da igreja, é a pessoa cauterizar a sua mente, é a pessoa colocar em sua mente: não, eu fiz isso aqui, agora eu posso fazer o que eu bem entender. Eu estou praticando isso aqui, mas não é errado. Eu estou mentindo de vez em quando, mas isso aqui não é errado. É errado. Irmãos, no momento que a gente passa a viver, no momento que a gente passa a ter como prática a mentira, o pecado, as coisas que desagradam a Deus, nós não somos mais servos de Deus. E se nós não reconhecermos isso, isso é muito pior do que nos afastarmos e voltarmos às práticas que praticávamos anteriormente. Irmãos, infelizmente, quantas e quantas pessoas elas vivem, irmãos, desta forma. Elas conhecem a verdade, mas de tanto pecarem e não procurarem se arrependerem, elas acabaram sendo completamente dominadas pelo pecado. Afastaram-se de Cristo dentro da igreja, só que não saíram. Acham que estão agradando a Deus. Isso é pior. Milhões de anos-luzes do que a pessoa voltar para as práticas que praticava antigamente, ou voltar às práticas que desagradavam a Deus fora da igreja, mas mesmo assim reconhecer. Irmãos, tem pessoas hoje que vivem na igreja, que elas mentem mais, pessoas que se dizem ser crentes, que elas mentem mais do que pessoas que nunca foram numa igreja evangélica, nunca conheceram a verdade. Tem pessoas hoje que vivem dentro da igreja, que são enganadores, enganam, são trapaceiros. Eu conheço inúmeras pessoas daqui da nossa cidade, que são trapaceiros. Eu conheço um rapaz, que hoje é um jovem casado, que eu tinha como uma das referências como crente aqui, como cristão aqui em Riachão, mas convivendo um pouco mais com essa pessoa, eu pude perceber que essa pessoa, dependendo da situação, ela não quer saber dos mandamentos de Deus, não. Principalmente quando a questão é dinheiro. É uma pessoa que não mede esforço para enganar alguém, ou então subornar. É uma pessoa que o amor ao dinheiro é tão forte nele, é tão forte, que ele é capaz de tudo, ou de qualquer coisa, para conseguir esse dinheiro, ou para conseguir dinheiro. Mas essa pessoa prega, essa pessoa na sua igreja é uma referência, e para mim também era, até eu ver esses pontos. Irmãos, eu não quero dizer aqui que eu sou perfeito, quem me conhece sabe, eu tenho inúmeros defeitos, posso até ter mais defeitos do que vocês, do que muitos que estão aqui. O que eu estou dizendo é que nós não podemos vivermos na prática do pecado
e acharmos que pelo fato de estarmos na igreja, a gente está fazendo a coisa certa. O que a gente não pode é viver na prática, o pior do que ímpio, ou viver, ter um estilo de vida pior do que ímpio, e pensarmos que pelo fato de participarmos de uma igreja, de ouvirmos a palavra, de fazermos parte de um departamento da igreja, nós somos pessoas que estamos agradando a Deus. Uma coisa que nós temos que entender é que Cristo, Ele conhece os corações de cada um que aqui está, Ele conhece as intenções de cada um que aqui está, Ele conhece o porquê de cada coisa que nós iremos fazer, Ele conhece a intenção de cada detalhe que nós iremos realizar, e portanto não adianta nós enganarmos aqui, ou enganar vocês, ou vocês tentarem me enganar, ou eu tentar enganar alguém, porque Cristo, Ele conhece realmente quais são as intenções de cada coração que aqui está, e cada coração que existe, e que irá existir ainda. Ele conhece as nossas obras, Cristo, Ele conhece, não adianta. Antes mesmo de nós sermos formados no ventre de nossas mães, antes mesmo de nossos ossos serem formados, o salmista diz que Deus, Ele já nos conhecia. Portanto, irmãos, ou nós andamos com sinceridade com Ele, ou estamos perdendo o tempo. É como preguei quinta-feira passada na congregação da Torre. Muitos ex-ladrões, bandidos, viciados, adúlteras, mentirosos, que se arrependeram, estão no reino dos céus. E muitas pessoas que se acham boazinhas, e nesse contexto aqui que estamos estudando, e estou fazendo exposição, que acham porque estão na igreja, estão agradando a Deus, mas na verdade não estão. Irmãos, todos que aqui estão sabem o que é ânsia de vômito. A gente só vomita aquilo que o nosso corpo o nosso organismo já não aceita mais dentro de nós. E foi isso que Jesus disse aqui: estou a ponto de vomitá-lo. Aquele pastor era tão hipócrita, era tão fingido, que Jesus estava a ponto de vomitá-lo. Aí Jesus, Ele diz, continuando, versículo 17, você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu? Olha o que o pastor diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Aí Jesus diz: não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu? Dou este conselho, Jesus falando: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Irmãos, esta cidade chamada Laodiceia era uma cidade rica, era uma cidade que já nessa época existia aqui uma grande escola de medicina. Foi descoberto nesta cidade
um pó que servia como colírio e era muito usado pelas pessoas da época. É por isso que Jesus fala que aconselha a comprar colírio para que eles possam enxergar de verdade. Existia aqui fábricas de roupas e a maioria das pessoas desta cidade e também desta igreja aqui eram pessoas bem-sucedidas. É por isso que o pastor diz de si mesmo: estou rico. Versículo 17, você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Era porque ele vivia envolvido ali com luxo. Era uma pessoa que achava que, além de tudo aquilo que tinha financeiramente, ele estava agradando a Deus. E Jesus diz: você é pobre, você é cego, você é nu e miserável. Porque não adianta nós termos riqueza neste mundo, se nós não tivermos comunhão com Cristo. A gente pode, como disse Jesus, ganhar o mundo inteiro, mas se perdermos a salvação, o que adiantará? Tudo aqui nesta terra é passageiro, tudo aqui nesta terra é transitório, e tudo que as riquezas, status, poderes, pode nos proporcionar aqui, nada é capaz de equiparar-se com o que Deus, Ele tem para nós, e a alegria que Deus faz com que nós venhamos sentirmos ao termos comunhão com Ele. Jesus, irmãos, Ele continua no versículo 19, repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Jesus diz a ele, aquele pastor agora, e uma boa parte da igreja que estava nesta situação: repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente, ou seja, seja zeloso e arrependa-se. Jesus, irmãos, Ele repreende e disciplina aqueles que Ele ama. O escritor aos Hebreus, ele escrevendo a epístola aos Hebreus, ele diz que todo aquele que Deus, Ele toma como filho, Ele disciplina. Aquele que Deus não toma como filho, Deus não disciplina. Muitas e muitas vezes, não sei se já aconteceu com vocês, ou com alguns, acredito que pode já ter acontecido, ou se com todos, mas já aconteceu comigo já. Eu, como crente, eu ficava pensando, a Bíblia diz que Deus é justo. E por que Deus ele não corrige certas pessoas? Porque a gente vê nas Escrituras Deus corrigindo pessoas, algumas pessoas, e no contexto que nós vivemos, a gente percebe que Deus não corrige algumas pessoas que estão realizando coisas erradas dentro da igreja como crentes. E eu ficava me perguntando, e eu não sabia, irmãos, por ser novo convertido, que Deus, Ele corrige e castiga a quem Ele toma como filho. Aquele que Ele não tem como filho, Ele não corrige. Um exemplo, eu não vou corrigir um filho de outra pessoa. Eu posso até dar um conselho, agora corrigir não. Corrigir não, porque se eu fizer isso aí, dependendo da correção, eu posso ser preso, por lei, né? E quem tem a incumbência, quem tem o encarregamento de corrigir, é os pais. Portanto, aquele que Jesus ama,
Jesus corrige e castiga. Irmãos, e diante disso, quantas e quantas vezes eu passei por dificuldades e até posso dizer por provas, e eu comecei a me perguntar, mas rapaz, por que isso acontece comigo? E comecei até a se queixar, a reclamar que é errado, pequei em fazer isso. Irmãos, mas diante de tudo isso que passei e que aconteceu comigo, aprendi e cresci como cristão. Irmãos, e Deus, Ele se utiliza desses castigos para com cada servo dEle, para com cada pessoa que serve a Ele, para que esta pessoa venha aprender e venha amadurecer como cristão. E aqueles que Deus não castiga, Deus deixa de lado. É porque Deus não tem como filho. Deus deixa de lado. É como Paulo escreveu aos Romanos: Deus entrega as suas próprias paixões pecaminosas, ou seja, aos desejos dos seus corações. Sobretudo, ou seja, acima de tudo, Deus corrige e castiga a todo aquele que Ele ama. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Seja zeloso e arrependa-se. Jesus continua no versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e eu cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Irmãos, a situação com este pastor e com esta igreja era tão ruim, era tão deletério, era tão prejudicial para eles mesmos, que Jesus, irmãos, estava do lado de fora desta igreja. Jesus estava do lado de fora. Jesus, quando diz, eis que estou à porta e bato, era porque Jesus, ele já tinha sido tão desprezado, desonrado nesta igreja, que Jesus, ele já tinha se afastado. É por isso que Jesus fala lá no início, estou a ponto de vomitá-los, de vomitá-lo. E Jesus diz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. A ideia de cear aqui, irmãos, é de comunhão. Se alguém ouvir a voz de Jesus e se arrepender de seus pecados, Jesus entrará na vida daquelas pessoas, e aquelas pessoas, ele entrará na vida daquelas pessoas, e ele terá novamente comunhão com elas. Uma coisa que nós temos que entendermos é que Deus, ele não tem comunhão com quem não anda como a palavra de Deus ensina. Irmãos, a Bíblia Sagrada nos ensina que Deus é tão santo, que Ele não suporta ver o mal. Os irmãos já pararam para analisar que lá no Antigo Testamento diz que quando alguém pecasse, dependendo do pecado, deveria oferecer um animal, e esse animal tinha que ser perfeito. Exemplo, se fosse um cordeiro,
dependendo do pecado, ou do momento de se oferecer, era um cordeiro de 1 ano sem defeito. Ele não poderia ter nenhum tipo de defeito, ele não poderia ser cortado, ter arranhões, ele não poderia ser manco, ou seja, aleijado, ele não poderia ter um pedaço da sua orelha cortada, arrancada, tinha que ser perfeito. Agora, por que essa perfeição tanta no cordeiro? Porque esse cordeiro tipificava a Cristo, ou seja, era uma representação do que viria. E também mostrando para nós, irmãos, que para que nós venhamos a entendermos que Deus é santo e que nós não podemos de forma alguma, em hipótese alguma, nos apresentarmos diante de Deus ou dizermos que servimos a Deus de qualquer maneira, não. Ou nós servimos a Deus como as Escrituras Sagradas nos ensinam, ou como diz um adágio popular, me desculpe a expressão, a gente está ferrado, porque a gente vai ser julgado com um rigor maior. Novamente digo que não estou dizendo aqui que é que nós que sou perfeito, que temos que vivermos de uma tal maneira que a gente não peque aqui. Não, é impossível não pecarmos. Agora, o que não pode acontecer conosco é nós cauterizarmos as nossas mentes. Nós sabemos que determinada coisa é pecado e nós cometemos como nós cometemos. Quantas e quantas e quantas vezes eu cometi pecados, coisas que eu dizia, isso aqui eu não faço nunca, e quando eu menos esperava eu fazia, e depois eu dizia, como é que eu fiz isso? Eu me indignava, mas eu não faço isso mais, e quando eu menos esperava fazia, porque somos falhos, somos pecadores. Agora, irmãos, o que não pode acontecer é o seguinte: eu saber, isso aqui eu não posso fazer, isso aqui eu não posso fazer, mas dependendo da circunstância eu faço, eu não estou nem aí, e faço, e depois faço de novo, e faço novamente, e faço novamente. Isso aí, como diz o pastor João Flávio Martinez, um pastor batista, isso não é acidente de percurso, isso aí é estilo de vida, é ter o pecado como estilo de vida. Irmãos, era exatamente o que acontecia na igreja em Laodiceia. Era uma igreja apostata, era uma igreja que tinha apostatado dentro dela mesma, como diz Lenay, o pastor lá que você viu, que eu não quero nem falar o nome dele, para que ninguém venha ver, ele acertou naquilo, só errou no ponto dele resumir só em se afastar dentro da igreja. Essas pessoas aqui apostataram, estavam apostatando, na verdade estavam dentro da igreja. Mas Jesus diz, irmãos, eis que estou à porta e bato. Ou seja, Jesus estava falando com aquelas pessoas através desta carta, e acredito que de outras maneiras, e diz: se alguém que está aí ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, terei comunhão com ele e ele terá comunhão comigo. Irmãos, o segredo é, ao ouvirmos a voz de Jesus, quando pecarmos, nos arrependermos e não fazermos como esse pastor. Algumas pessoas desta igreja que outrora, noutro momento, viviam de acordo com o que a Bíblia ensina, só que em um dado momento eles se afastaram. Só que eles não foram para o mundo. O pastor continuou como pastor e os membros como membros daquela igreja, afastados do evangelho dentro da igreja. Mas Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém está na prática de pecado, ou de um determinado pecado,
e quer se arrepender, Jesus está às portas, ou está à porta. Ele orienta: arrependa-se, para que ele venha ter comunhão com você e você com ele. Se a pessoa não se arrepender, é impossível nós termos comunhão com Cristo. Ele termina o sermão, ou eu termino o sermão dizendo, lendo: ao vencedor, Jesus falando, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, Jesus conclui a carta dizendo: ao vencedor, ele dá o direito de sentar-se com Jesus em seu trono. Assim como Jesus venceu e sentou-se com Deus em seu trono. A ideia de sentar no trono de Jesus aqui, irmãos, como Jesus sentou no trono de Deus, é de reinar com Jesus. É de reinar com Jesus. E ele diz: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas quem reinará com Cristo? O vencedor, aquele que perseverar até o fim, aquele que, mesmo sendo fraco, falho, muitas e muitas vezes pensando em desistir, ele continua perseverando. Ele diz: não, para onde eu vou? Que só Cristo tem palavra de vida eterna. Para onde irei? Aquele que quando pecar, quando cair, ele não permaneça pecando, ele não permaneça na prática, mas ele tome a atitude acertada de se arrepender e prosseguir na caminhada. Irmãos, quero concluir este sermão dizendo uma coisa que entristece o meu coração. Eu não sei se todos aqui têm essa opinião ou conseguem enxergar isso. A maioria das pessoas que nós conhecemos hoje, a maioria que se intitula crentes, estão nesta situação aqui, ou pior. Porque prestem atenção, versículo 17. Versículo 16: assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Este pastor aqui, ele estava numa situação muito errada diante de Deus, mas Jesus ainda não tinha vomitado ele, ou seja, ele não tinha apostatado completamente ainda. Jesus ainda o chama de filho, e ao corrigi-lo, é porque Jesus tinha ele ainda como filho. Agora, existe muitos hoje que Deus já os abandonou. É por isso que a gente não vê arrependimento. A gente vê, irmãos, o que mais nós vemos hoje é escândalos no meio evangélico. Uma cidade pequena como Riachão tem tantos e tantos escândalos no meio evangélico. Tem pessoas que conversam comigo de outras denominações que chegam a dizer: Romo, o que aconteceu? Eu disse: será que Jesus voltou? Não, parece que ele já voltou. E a gente ficou aqui porque a coisa está difícil. É escândalo aqui, é escândalo ali. É pastor por conta de dinheiro aceitando toda a qualidade de coisas erradas na igreja. É pessoas que outrora eram membros de uma igreja e de repente o marido trai a esposa
e com a mulher que ele traiu, ele vai para o mundo, depois volta para a igreja, casa com essa esposa, com essa mulher, forma uma dupla, que não é um casal, isso é no máximo uma dupla, e o pastor batiza e aceita na comunhão da igreja. Irmãos, isso é o caos do absurdo. Deus, se Deus não vomitou, ele está a ponto de vomitá-lo, porque isso é, irmãos, incentivar o pecado, é dizer assim: olha, você pecou, peca mais, Deus está se agradando de você, peca mais, vai em frente, é dando corda, como diz o nordestino, para que a pessoa peque, para que a pessoa erre, para que a pessoa faça cada vez mais coisas erradas, porque o importante, sabe o que é? É a igreja render, é o pastor estar num carro novo, e o pecador fica feliz, é as indulgências da igreja católica, lá do século 16, é as indulgências da igreja católica agora, de uma forma moderna, só que lá, a igreja católica vendia terreno no céu, não era? Porque o que é que acontecia? O Papa Leão X, ele vendia, no século 16, ele vendia a indulgência era um perdão antecipado. Um exemplo, eu comprava a indulgência, e eu tinha perdoado, eu tinha ali perdão para um monte de pecados que eu ainda ia cometer, e tinha até a indulgência plena, que só quem comprava era reis, era príncipes, que o Papa concedeu: você comprando essa indulgência aqui, você pode pecar até o resto da vida. Aí Lutero, o monge agustiniano Martinho Lutero, o John Calvino, francês, o o Zwinglio, na Suíça, eles combateram duramente isso. Para hoje, tá pastores vendendo, agora não é terreno no céu, não é bênçãos na terra, é autorizando o pecado. Você pode pecar, o importante é você dizimar. Ao vencedor darei o direito de sentar comigo no meu trono, como eu sentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, irmãos, que nós venhamos meditarmos na palavra de Deus, e mesmo sendo falhos, e mesmo sendo pecadores, e mesmo sendo limitados, e mesmo muitas vezes errando, mas que a gente não venhamos permanecer no pecado, que a gente não venha se contentar mais com o pecado, que nós não venhamos se contentarmos mais com essa, ou com aquele estilo de vida, com aquelas coisas que nós praticávamos anteriormente. Pelo contrário, assim que pecarmos, que nós venhamos nos arrependermos, e assim, irmãos, termos comunhão novamente com Cristo. Que Deus em Cristo Jesus, Ele dê-nos força, para que nós venhamos colocarmos essas palavras em nossos corações.